mas eu quero botar a frase do verdadeiro ou falso, tá? Sobre o tema Andréas Pereira, porque o Flamengo já tem acertado toda a transferência do Andréas com o Manchester United, né? 75%, né, dos direitos econômicos, 10 milhões de euros, vou arredondar aqui para 60 milhões de reais, tá tudo acertado. Mas, né, tem um processo com o Banco Central que vem lá da gestão Kleber Leite, lá de 93, entre 93 e 98, que pode, né, fazer com que o Flamengo tenha, né, que pagar uma quantia de mais de 120 milhões de reais. Isso está sendo discutido, está sendo ainda debatido, e isso meio que congelou esse pagamento lá em relação ao Andrés para o Manchester United, tá? Essa é a questão que talvez não tenha feito o negócio ter sido concretizado até agora, apesar de já acertado. E aí, como não assinou, como não fechou, como não fez o Pix, o Flamengo ainda pode recuar do negócio. E aí a gente coloca uma frase que é a seguinte: verdadeiro ou falso, André? Flamengo não deveria exercer compra de Andréas Pereira. Essa é a frase, você analisa, fica à vontade. Então, cara, eu não conheço o contrato, né, Luizinho? Então, assim, é difícil, porque, assim, um contrato normal que eu tô acostumado a assinar, acostumado não, mas que eu já vi algumas vezes na minha frente, você vai comprar um imóvel, você vai vender um imóvel, se você desistir, você tem uma multa também, né? Dependendo da multa da desistência, não sei se vale. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a frase e vou colocar como se a opção fosse tranquila, tá? Isso, esquece a questão. É que eu só contextualizei o aspecto financeiro, sim, porque o negócio já poderia ter sido concretizado, sim, por isso que não foi. Já teria sido. É assim, eu vou repetir a minha opinião desse verdadeiro ou falso de semanas atrás, quando a gente fez, e ainda não tinha a impossibilidade de pagamento. Eu acho que o Flamengo não deveria comprar o Andréas Pereira. Eu acho que seria melhor pro Flamengo, pro Andréas, e sendo bom para essas duas partes, não tem por que ser bom para uma terceira parte, né? Se as duas partes envolvidas. Eu acho arriscado pro Flamengo, acho uma grana alta de um jogador que não sei se é o cara que vai fazer a diferença no time. Você não tá comprando, com todo o respeito ao Andréas, eu acho o Andréas um bom jogador. Eu acho que o Andréas, crucificarem a Libertadores nele, acho uma grande de uma sacanagem, porque os caras jogaram 120 minutos de futebol e deixar num erro dele, acho uma sacanagem. Tem gente que não entende assim, eu entendo. Eu acho que em 120 minutos, você não pode pegar um cara e jogar nele a culpa de um resultado, por mais que ele tenha errado, e a gente sabe que ele errou sim. Ele errou sim. Agora, pro Andréas também acho uma pressão que não sei se vale a pena, aí é muito individual do cara, né? Ele quis jogar, ele quis. Agora, eu acho que o Andréas tem mercado, você não tá condenando a carreira dele se você não comprá-lo. O Andréas tem um mercado aí, o Andréas vai sobreviver e vai jogar bola ainda. Então eu acho uma negociação arriscada, cara e até forçada, uma forçação de barra para dar tudo certo. Eu não faria essa compra e eu não ficaria. Só para deixar claro que não seria uma decisão só do Flamengo de não querer comprar. Eu, se fosse o Andréas, também não ficaria. Então eu vou colocar que é verdadeiro. Beleza. E aí, Formiga, tem todos esses lados, assim, eu acho que aqui a gente está analisando, é lógico, né, que, como diria, sendo não oportunista no mau sentido, aproveitando a oportunidade do nome dele para levantar uma discussão que ela tem que ser levantada, que é comprar ou não comprar, exercer, né, fazer realmente essa compra ou não fazer. Como o Flamengo já tinha decidido comprar, ele pode, por força das circunstâncias, repensar se quer ou não quer comprar, eu te levanto aqui a bola. Flamengo não deveria exercer compra de Andréas Pereira, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Eu acho, assim, pelo que... Eu entendi o ponto do André, por onde ele foi, e eu acho um ponto lógico, e acho, inclusive, que ele tem essa visão antes de tudo o que aconteceu. Por quê? Quando o André começou a falar, eu achei que ele ia pro falso. Porque nós temos a mesma visão, acho que nós quatro aqui, de que condenar o Andréas é um equívoco. Mas e a não gente real, né? Perfeito. E aí, a minha visão enquanto análise do jogo antes dos erros,
antes do erro, né? Eu não vou colocar esse do Vasco aí na história, mas antes do erro lá contra o Palmeiras, eu acho que valia a pena. Eu acho ele um cara diferente, eu acho que ele já era um dos melhores da função no país. Em algum momento até eu achei, cara, ele era o cara ideal para substituir o Gerson e estava fazendo o papel, assim, perfeito. O Andrés tinha a esperança de volta à seleção, entrar no ciclo para ver se ia para a Copa e tal. Acho que isso já caiu por terra, não vai rolar. Mas do ponto de vista da bola, vamos lá, o Flamengo tem essa grana? Tem. Vai fazer falta? Pelo plano lá, aparentemente não vai. O Andrés tinha bola para ser esse cara fixo? Tinha uma identificação ali? Tinha. Então, dentro da minha linha de raciocínio, que o erro não pode ser condenatório, eu acho que se o Flamengo desiste agora, ele vai estar condenando. Porque se não tivesse o erro, ele ia comprar. Se agora ele... teve outro erro agora... Porque a gente só está discutindo isso aqui nessa segunda-feira, porque essa frase só está aqui porque teve o erro de ontem. Mas essa discussão já vem sendo meio... E já tá rolando. Já tá rolando, tá ligado? Não e hoje a gente reforça ela. Exatamente. Não é que hoje a gente falou, pô, tá aí. Vamos pensar. Já vem sendo falado. Já vem, mas a gente só... Pô, vamos fazer isso nesta... Mas o assassinato que ele errou ontem. Franco Ferdinand, exatamente, que culminou na Segunda Guerra. É isso. E aí eu acho que eu responder que é verdadeiro, eu vou estar concordando que esses erros condenam o cara a ponto de não vale mais a pena gastar. Então eu vou responder falso, porque eu acho que na bola, mas eu entendi todos os pontos do André, eu acho que são válidos e geram um bom debate. Só que, de novo, em termos de grana, o Flamengo aparentemente pode. O Andrés quer, ou queria. Então eu acho que é falso por isso, porque se eu disser que é verdadeiro, eu vou estar corroborando que os erros condenaram ele a ponto de jogar o dinheiro no lixo. Até aqui tivemos a mesma opinião. Agora, no final, quando você fala isso, eu falo, olha, se eu colocar o verdadeiro, eu vou estar corroborando. Eu vou para uma outra. Na minha análise, né? Sim, claro. Para mim, na minha cabeça se eu não colocar o verdadeiro, eu vou estar fingindo que não está acontecendo. O que está acontecendo, que é um meio nosso... Ser mais realista que o rei, né? Eu não consigo vender a ideia de que o erro do Andrés é perdoável entre profissionais que atuam no futebol hoje. Eu não consigo. Já tentei aqui, já vi debates fora, porque tem o cara que não, é muito grave. Muito grave. Então, mas o clube comprou essa ideia? Esse é o problema, porque quando ele não paga, ele tá comprando, não tá? Eu acho. Não, mas aí, eu acho que aí ele não tá brincando com o dinheiro dele, né? Não, mas aí quando a gente leva... Como disse o Luizinho, mas é porque, assim, não dá pra pensar como se fosse uma... Eu acho esse terreno perigoso, assim. Mas eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que se o clube der pra trás agora, porque ele tinha toda a certeza, o plano tá pronto. Se ele desiste agora, ele vai estar corroborando com essa visão de que aquele erro é imperdoável. Por isso que eu tive que considerar que a ideia inicial da compra do Andrés, ela é ruim, no meu entendimento. Desistir agora, talvez seja pior ainda. Mas os erros para você não fazem diferença nesse ponto. Então, você já achou que era ruim pela grana lá atrás, foi o que eu disse no começo. A final da Libertadores foi em novembro, né? Isso. A gente fez isso aqui em janeiro, a gente fez isso aqui em... mas já achou errado. No dia 1º de novembro você já achava errado, antes da final da Libertadores. Mas então... antes da final da Libertadores eu ia falar, cara, é muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Depois da final da Libertadores e da atitude que vários tiveram com ele, fala, pô, cara, não compra. Mas melhor. Mas tem o seguinte... Mas porque também a gente não fala. Como diriam os racionais, né? Nada como um dia após o outro dia, né? E tem Por que eu falo isso? Porque, beleza, uma coisa é o dia seguinte à final da Libertadores. Falar em racionais, hoje tem Mano Brown, viu? Tem Mano Brown lá no Podpah, vai ser show de bola. O que acontece? Você tem, depois da final da Libertadores, jogos do Brasileiro, jogos do Carioca, férias de fim de ano, você teve tudo isso. Por que eu estou levantando essa bola? Porque foi tempo do torcedor absorver, dos dirigentes entenderem qual foi o comportamento do Andrés, para o torcedor, de repente, tentar se reconectar com o cara, de troca de técnico, como vai ser a performance e desempenho dele com o novo treinador. Muitas coisas aconteceram da final da Libertadores para cá, para que a gente tivesse uma temperatura mais precisa sobre o que poderá ser o futuro dele no Flamengo. Eu acho que talvez um outro tempo para ver como é que vai ser isso depois desse erro contra o Vasco também, porque ganhou o jogo. Mas é que eu acho que esse erro ele é bem menos... Não, mas acho que é mais uma lenha na fogueira, entendeu? É mais uma coisa pro torcedor engolir, cara, tá vendo?
E de novo, cara, eu acho que o que pesa aqui que ele... Aproveita e responde também depois, tá? Certeza. Tá. É que ele não tá jogando bem. Essa que é um grande fator. Porque assim, eu acho que a compra vem atrelada a, cara, esse cara pode me entregar isso aqui. Ele não conseguiu entregar o que ele entregava antes da final. Em nenhum momento. Ele não fez aquele jogo espetacular, como ele faz, né, nos 5 primeiros jogos dele, que ele mete 6 bolas na trave, sabe? Ele não fez esse jogo ainda depois da final. Então a gente não sei se a gente correlaciona diretamente com o erro na final, ou se de fato ele tá numa fase ruim, é início de ano, não sei. Eu acho que é completo. Eu acho, assim, se eu fosse o responsável pela decisão, eu não compraria. Porque eu acho que é melhor para o Andrés também, assim como o André falou. É melhor para o Flamengo. Ele vai ficar marcado, querendo ou não, cara, por uma parte da torcida. É imperdoável. Uma parte da torcida do Flamengo nunca vai perdoar o cara, nunca. Ele vai ficar estigmatizado. Ele vai para qualquer outro clube brasileiro, algum clube de fora, médio ou porte ali na Europa e tal. Ele tem uma carreira ainda muito longa e muito próspera pela frente. Só que aqui ele vai ficar estigmatizado. Qualquer coisa que ele fizer de errado vão lembrar. Isso vai ser um fantasma na vida dele aqui. Por mais que seja, não sei se é o sonho dele jogar no Flamengo, ele falava que era até jogar no Santos. Mas assim, no Flamengo não tem como desassociar. Por mais que a gente fale que aconteceu, a torcida não pensa assim. A torcida pensa, cara, o cara me tirou uma Libertadores, ponto, acabou. Então assim, eu acho que é bom pra todo mundo. É um dinheiro extremamente alto pra comprar um cara que, tem esse fantasma e 2, não tá entregando. Tudo bem, estamos ainda em março. Mas, cara, se ele quiser dar essa volta por cima, já era pra estar mostrando algo, assim, ao meu ver. Então, mano, eu se fosse responsável, não compraria. E aí o Flamengo tem um dinheiro sobrando pra comprar outro, tem um João Gomes vindo aí. E o Andrés tem uma carreira próspera ainda pra jogar bola, porque ele joga muita bola. Eu sempre fui fã dele, que eu até falava quando ele veio. Ele fez a torcida do Flamengo esquecer o Gerson num instante, pô. As pessoas não falavam mais do Gerson quando ele chegou. Então, bola o cara tem. Agora, eu acho que no Flamengo vai ficar essa chaga aí na carreira dele para sempre. O que eu acho que é parecido, ao contrário, e aí é como o sentimento pro torcedor, ele tem todo o direito de intervir na análise, mas pro clube, eu acho que a parada é outra. Por exemplo, vou pegar o contrário, tá? Aquele lance tem 2 personagens. Tem o Andrés e tem o Daverson. Eu lembro de muito torcedor do Palmeiras, à época, se a gente pegar ali novembro, dezembro, falando, renova com o Daverson, renova com o Daverson. Assim, do ponto de vista da análise do jogo, tipo, não faz sentido renovar com o Daverson. Não faz sentido, pra mim, tá? Mas tinha muito torcedor que queria como prêmio a renovação com o Daverson, porque o cara fez um gol de título de Libertadores. É a mesma análise de alguns, tá? Não, aqui acho que ninguém fez isso, mas acho que tem torcedor que fala, vamos punir o Andrés não exercendo esse poder de compra. Como vamos premiar o Daverson renovando. Hoje, se você olhar a discussão, mês passado, estava lá todo mundo, o Palmeiras não deve renovar com o Daverson, o Palmeiras não deve renovar com o Daverson, o que deve acontecer. Porque realmente existe a gratidão, mas tem que ver se isso é útil. E o clube não pode ir com esse coração falando, pô, vamos premiar aqui o Daverson porque fez o gol da Libertadores. Foi feito com o Felipe Melo. Eles entendiam ali que o ciclo tinha dado. Sim, e eu vi muito torcedor, pô, mas não tem como, mas não é difícil e tal. Eu acho até que o Felipe Melo tinha mais a entregar para o Palmeiras do que, por exemplo, o Daverson. Mas você entende como é difícil? Deu para ver pelas respostas aqui que é um cenário muito cruel. Sim. Porque para qualquer lado é muito pesado. Exato. Assim como é muito forte o argumento ou a ideia de um gol de título para renovar. O Palmeiras deve renovar com o Daverson? A minha resposta seria que é falso. Não deveria. Porque aí eu acho o seguinte: eu prefiro sempre analisar com mais frieza do que de maneira sanguínea essas situações, ainda mais envolvendo tanta grana. Mas o contexto, às vezes, não te permite tanta tranquilidade assim.